Mais um episódio do Voando Alto. E você aqui comigo é uma alegria, uma satisfação. Nós temos recebido muitos testemunhos de tudo aquilo que tem sido gerado através de cada episódio. Hoje eu estou recebendo aqui a pastora Tereza e você, juntamente conosco, para receber aquilo que os céus já preparou. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sabe por quê? Porque diante de qualquer circunstância, eu te convido a você olhar para o alto, porque é do alto que vem o meu e o teu socorro na hora da angústia. Então eu quero te convidar, nesse episódio, a voar cada dia mais alto. Pastora, que alegria poder recebê-la aqui, tá? No Voando Alto. Amém. E eu sei, querida, que vai ser um tempo precioso. Através da vida da pastora, de tudo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem trabalhado, vai ser gerado um grande impacto na vida de vocês. Então, não fica de fora. Pastora, nos conta, diante de todo um cenário de mudanças, de altos e baixos, de declínio, o Senhor, Ele faz uma construção na vida e você começa a olhar, talvez até desacreditando, mas o Senhor, Ele se manifesta para que a senhora pudesse ver a mão grandiosa do Senhor. E dentro desse cenário, como você bem disse, a gente vê a boa mão do Senhor em tudo. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada é que Deus não erra, Deus não falha. E Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que muitas das vezes o cenário possa ser algo desafiador, impossível aos nossos olhos, mas a Bíblia nos afirma que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. E ao Senhor também. E a minha história, eu sei que muitas coisas, né, o Senhor nos prepara na caminhada. Que hoje eu entendo que muita coisa das quais eu passei é para que houvesse amadurecimento, inclusive nas minhas decisões com Cristo. Eu sou carioca, vim do Rio de Janeiro, casada, mas vivendo um relacionamento muito difícil, um relacionamento em que muitos abusos, mas hoje eu entendo que até nisso Deus houve a boa mão do Senhor para nos preparar e nos edificar para a caminhada com Cristo. E quando eu vim do Rio, eu havia perdido o meu bebê e eu não tinha, para mim, eu queria desistir de tudo, inclusive da minha vida. Mas eu não podia imaginar que através de todo o processo de dor, de perda, todas nós um dia passa, né? Aconteceria essa reviravolta toda que a minha vida deu. Então, no ano de 2000, eu cheguei a Salvador. Com uma bagagem cheia de choro, cheia de tristeza. Nossa. Mas Deus é especialista em mudar o choro em riso. Aleluia. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu creio que foi providencial essa saída do Rio de Janeiro para cá, até porque a obra também ela precisava ser feita, a gente precisa continuar. Mas na caminhada existem alguns percalços que, se nós não estivermos em Cristo, a gente acha que é coisa, né, nossa, muitas permissões nossas, mas a gente vê o amadurecimento e a mão do Senhor. Amém. Então eu quero já fazer um parênteses aqui e dizer para você que está nos ouvindo nessa hora e nos vendo. Existem momentos que é necessário a gente parar e entender o que Deus quer falar. Porque só quem tem a identidade de filha conhece a voz de seu pai. Aleluia. E quando ele fala e você reconhece e atende, obedece, as demais coisas creia que o Senhor vai te acrescentar. Tudo que Deus tem para nós é muito mais além do que nós possamos estar imaginando. E aqui em Salvador, eu me divorciei. E eu sei que tem mulheres me ouvindo nessa hora que passam pela mesma coisa. A gente é julgada, a gente é discriminada, a gente não é aceita em determinados lugares, mas aquele que te chamou, ele não te discrimina, ele não te coloca de lado. Pelo contrário, como disse Jamile,
Ele segura forte nas nossas mãos, nos nossos momentos de angústia, Aleluia. para que a gente saiba que a gente tem um dono. E, queridas, o mais bonito disso tudo foi o que Deus fez, que transformou totalmente o cenário da minha vida. Eu fui aprimorada, sabe assim, quando Deus moe tudo, ajunta tudo, como o oleiro faz, né, com o barro. Eu fui transformada, mas pelas mãos certas. A mão do Senhor fez tudo que eu vivi, eu passei. E eu quero te dizer, se estou aqui hoje, é porque o Senhor sabia o que ele tinha nas mãos e quem ele tinha nas mãos. Amém. E no meio da dor, eu confesso a vocês que no meio da dor, eu aprendi a obedecer. Aleluia. E hoje eu entendo que do alto sempre veio o meu socorro. Glória a Porque Deus. sozinha nessa terra, né, longe de toda a família, mas eu tenho um Deus que me ampara e que me amparou em todos os momentos. Deus fez na minha vida uma reviravolta tão grande que até hoje, Gemile, eu fico assim, eu olho algumas situações, a Bíblia diz que a gente não deve trazer à memória coisas, né, ruins, mas tem coisas que são pontuais na nossa vida. Sim. E Deus, ele surpreende, né? Sim, sim, e a surpresa de Deus foi muito grande, porque em meio a toda uma situação adversa, e eu quero fazer mais um parêntese nesse meio com você. Em meio a situações adversas, aprenda a adorar. Aprenda a dizer, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu aceito porque os teus planos são melhores do que o meu. Aleluia. Aquilo que o Senhor tem para nós é bem maior e a gente às vezes não se dá conta. E, queridos, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Em meio a toda adversidade. Eu sou bióloga por formação e sou psicopedagoga também. E Deus, ele, aqui, nesse período do ano de 2000, eu não tinha emprego. E quando tudo aconteceu, quando houve a ruptura no casamento, Deus ele me deu de presente, porque eu disse a ele, Senhor, depois de infartar, passar uns dias no hospital, depois de toda a situação, Nossa. o Senhor me deu a oportunidade de fazer um concurso público aqui na Bahia. Olha e aí começa a virada de cenário, reviravolta. A mudança de cenário. Aquela que achava que estava abandonada, que estava sozinha. Deus disse, eu sou contigo. Oh, aleluia. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, e todos aqueles a qual é a nossa rede de apoio, eu nunca vou te deixar. Glória a Deus. Irmãos, para honra e a glória do nome de Jesus, eu conto isso, queridas, porque eu creio que alguém ouvindo e vendo esse vídeo vai se identificar. E ali, eu passei nesse concurso, abri um concurso aqui em Salvador, na Bahia, né, no todo, e eu escolhi aqui a região de Salvador, porque eu morava aqui. Irmãs, para honra e a glória do nome do Senhor Jesus, eu passei, Jamile, em 5º lugar. Olha aí. Só haviam 15 vagas. Eita, e a quinta vaga era minha. E eu quero te desafiar. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa saber que Deus, ele age. E você ter a certeza de que o mais ele vai fazer. Mas entrega ao Senhor. Confia nele verdadeiramente. Aleluia. A Bíblia não mente. O mais ele fará. Eu creio. E eu passei em 5º lugar. E eu fui trabalhar numa escola na qual eu me aposentei há 24 anos atrás, porque já tem 25 anos que eu estou aqui em Salvador. Irmãos e irmãs queridas, eu fiquei com o Senhor até 17 anos aqui em Salvador, sem procurar mais nada que viesse preencher um lugar que já era do Senhor na minha vida. Amém. E eu me coloquei na obra à disposição de Deus. Eu falei, Senhor, envia-me a mim. Então, todas as coisas, Jamile, que era necessário que fossem feitas, visitas, culto nos lares, Deus foi me dando um renovo, isso alegrava o meu coração, a tristeza passou. E uma coisa que uma vez o Senhor falou para mim, que eu seria mãe de multidões. Eita, glória. Aquela que havia perdido, né, o seu filho,
agora passou a ter filhas que quando gerava dizia é a vovó, e quando as crianças até hoje, né? E eu recebi essa profecia de um pastor americano que veio até a nossa igreja. Ele me chamou, eu estava no meio da plateia, da multidão, ele me chamou. E lá na frente ele disse que Deus tinha algo comigo, assim como tem algo com você. Aleluia. De especial, porque o nosso Deus ele é específico. Ele conhece a nossa identidade. Ele sabe a identidade que ele forjou em cada uma de nós. E ele disse para a igreja toda, Deus cumpriu o que te prometeu. Aleluia. Porque Deus disse que eu ia gerar. Ele só não disse que o meu filho ia retornar para ele. Mas ele cumpriu a promessa do gerar. Mas o que ele tem com você é que você será mãe de multidões. Muitas jovens virão a você. Muitas mulheres virão até você. E a palavra que sai da sua boca, creia, está saindo dos céus. E aquilo eu me emocionei, eu chorei muito. E eu vivi isso integralmente nesse tempo. Que eu até pensei em voltar para o Rio de Janeiro. Mas o Senhor disse, não, fica, porque eu vou te exaltar na terra da tua humilhação. Eita, maravilha. Então, assim, a gente precisa entender que, às vezes, as adversidades, elas não são para te matar. Tudo que Deus faz conosco tem um propósito. O processo, nós não sabemos. Nós passamos por ele, mas não sabemos o que é, mas já sabemos que o final das coisas, em Deus, já está preparado. Aleluia. Então, quando Deus prepara, quando Deus chama, quando Deus move com a sua vida, em primeiro lugar, Senhor, eis-me aqui. Nós fomos criados para o louvor e a glória do nome dele. Aleluia. Então nós não estamos aqui por homens, nós estamos aqui pelo amor e pelo cuidado Aleluia. do Senhor nas nossas Eu vidas. creio assim. O que foi passado, Deus manda que a gente jogue no mar do esquecimento. Sim. E porque muitas de nós vamos revolver um lugar onde Deus já disse que não tem nada para que a gente revolva. Porque Deus, nos dias de hoje, eis que Ele está fazendo uma coisa nova, Aleluia. como diz Isaías. E o que eu quero contar de belo na minha vida é que no tempo em que eu estou vivendo, que cada uma de nós vive uma estação, eu achava que a minha estação já estava encerrada. Olha aí. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, você vai me ouvir falando isso o tempo todo, porque tudo é dele e tudo é para ele. O Senhor, Ele me surpreendeu. E hoje, queridos, para que o nome dele continuasse sendo glorificado na minha vida, Jamil, é a parte que eu gosto mais de contar. É que Deus mudou o cenário da minha história. Deus transformou o choro em riso. Aleluia. Deus diz na palavra dele que a alegria dele, a nossa força é. Então, quando você se agarra na palavra, quando você tem confiança no Deus que você serve, quando você sabe quem é você em Cristo Jesus, grandes coisas acontecem. Aleluia. E, queridos, para que fique assim bem, bem claro o amor que eu tenho pelo cuidado do Senhor com a minha vida, eu tenho 4 aninhos de casada. Oh, que coisa linda! Com um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que eu não esperava mais que viesse, porque eu já estou lá, acho que inverno, né? Eu já estava lá, não estava ainda, eu achava que não estava num tempo de florescer. Mas Deus nos trouxe riso. Aleluia. É um homem de Deus, é um ajudador, é o sacerdote do meu lar. Ele é um homem que, se eu der um espirro, ele já está do lado, querendo ver como pode ajudar em muitas coisas. Então, eu digo sempre, o Senhor é Deus de surpresa, como você falou. O Senhor é Deus que os decretos de morte que muitas das vezes são lançados sobre a nossa vida, Ele é especialista em desfazer. Aleluia. Porque o propósito de Deus precisa ser cumprido na nossa vida. Eu não sei o momento em que você está agora, eu não sei o que você está passando agora, mas creia, o Senhor muda sim decretos, inclusive de morte. Porque até em hospital, durante muitos e muitos dias aqui em Salvador, eu fiquei. Mas o Deus que tirou de lá foi o Deus que deu vida. E hoje eu posso dizer com confiança, até aqui tem me ajudado e sustentado o Senhor. Interessante que quando a senhora fala assim, já passei por todas as estações, mas existe uma quinta estação,
que é o Kairós de Deus. Amém. O tempo da manifestação de Deus. Sim. É o momento que Deus ele vai trazer daquilo que nós muitas das vezes pensamos que não tem mais da onde vir. É a quinta estação que ele provê. Então, talvez você possa estar se identificando, você possa estar entendendo o que é essa palavra para você. E quando você pensar que tudo está acabado, o Kairós de Deus está sobre a tua vida. Não é verdade, pastora? Jamile, você foi assertiva demais. O Kairós de Deus, ele é real. E o tempo do Kairós de Deus é um tempo bom, perfeito e agradável, como é a vontade dele. Aleluia. E não traz dores. Eita, o finalzinho glória. desse versículo diz que a vontade de Deus, ela não traz dores. Aleluia. O tempo do choro cessa. Amém. E quando o Kairós de Deus acontece, a gente consegue entender que vale a pena todo o processo para alcançar o propósito final do Senhor. E diante dessa palavra, desse testemunho, eu quero te pedir para que a senhora possa liberar uma palavra profética para essas mulheres. Creia, o melhor de Deus está por vir na tua vida. As adversidades, elas acontecem, mas Deus diz que os planos deles são melhores e maiores. E você irá viver tudo aquilo que o Senhor já tinha prometido para você. O plano original de Deus. Ninguém pode frustrar, nem você. E dentro dessa palavra profética, quem vai viver é você. As promessas de Deus sobre a tua vida. Eita glória! Eu quero agradecer por esse momento. E eu sei que Deus está fazendo coisas ainda maiores, tá? Esse tempo da quinta estação, né? O Kairós de Deus. É o Kairós de Deus. Está sendo manifesto da forma grandiosa. Amém. Tá? Eu creio nisso. E agora eu quero agradecer a minha parceira, Eli Modas, que tem colaborado juntamente conosco e estando firmando cada dia mais essa parceria, voando cada dia mais alto.